Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia. Seja você quem for, esteja você onde estiver. Estamos começando mais uma live da segunda temporada, live de número 31 da Live do Momento, a edição número 31 da Live do Momento. E olha, hoje muito especial. A gente está acostumado a fazer toda quarta-feira, hoje deixamos para sexta para fazer um esquenta para São Bento e Ituano. E para isso nós temos aí a presença de dois homens de rádio, dois homens da imprensa, um aqui de Itu e um lá de Sorocaba. Vamos começar chamando o nosso grande amigo, o nosso companheiro Wagner Sasso. Boa noite, Sasso, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Moura. É um prazer estar aqui com você e uma boa noite especial aí também para o nosso convidado, nosso grande amigo, um dos melhores narradores com quem eu pude trabalhar, além de ser uma ótima pessoa. Então, faça as honras da casa, Wagner, e apresente o nosso convidado lá de Sorocaba. Eu tenho muito prazer de estar aqui com ele hoje, o Nilson Duarte, grande torcedor da Portuguesa e também do São Bento, né? Boa noite, Nilson. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Moura. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pela lembrança. Dizer que a recíproca é verdadeira em relação ao Wagner Sasso, um dos melhores comentaristas com o qual eu tive a alegria de trabalhar. Hoje trabalho exclusivamente aqui em Sorocaba, mas entre 2013 e 2015 eu estive nas duas praças, narrando jogos do Ituano, narrando jogos do São Bento. Eu tive muitas alegrias aí em Itu também, inclusive narrando momentos importantes do Ituano. E é muito legal estar aqui, ter esse contato. O Sasso é um amigo que eu levo pro resto da vida. Sasso, sou seu fã. Aliás, deixa eu fazer uma lembrança aqui, porque eu vi você algumas vezes aqui em Itu, evidentemente, fazendo trabalho pela Cidade FM, mas a única vez que eu viajei com você foi para um jogo histórico. Nós fomos para o Morumbi, onde o Ituano venceu o São Paulo por 1-0, aquele famoso jogo do entrega, né? Você lembra? Foi uma bela caminhada uma bela arrancada para o título do Ituano. Foi um jogo especial, tenho guardado na memória. Nós não ficamos no Morumbi, no local onde normalmente ficam as rádios do interior, que é atrás do gol. Ia ter um show no Morumbi, não lembro quem ia se apresentar. E o que muita gente lembra nessa questão desse jogo é o São Paulo entregou o jogo para o Ituano. Mas o Ituano marcou o seu gol. Se a memória não me falha, foi o Esquerdinha, mas a minha memória ela costuma falhar. E foi antes de um verdadeiro dilúvio que caiu no Morumbi. O Morumbi ficou praticamente impraticável depois da grande chuva que caiu. Então é muito fácil você diminuir o feito do Ituano em 2014, falar, o Ituano foi campeão porque o São Paulo entregou o jogo para que o Ituano pudesse se classificar, mas quem viu de perto, e nós tivemos essa oportunidade, né, Moura? Nós sabemos que não foi bem assim. O Ituano tinha um time muito qualificado em 2014, tanto que venceu o Palmeiras depois, venceu o Santos depois. Nada acontece por acaso. É verdade. E já temos aí os nossos produtores, Rosana Napoli e Daniel Napoli, que estão nos acompanhando. Mas nós viemos aqui para falar de Ituano e São Bento. Talvez, Wagner Sasso, o jogo mais importante da história desses dois clubes, né? Desses dois rivais. Pois é. Eu até estava conversando hoje com os amigos da Rádio Cidade, né? E o Vander comentou isso aí, de que era o jogo mais importante da história, né? E a gente gostaria que fosse tipo uma disputa de título, né? E não essa situação do São Bento precisar ganhar para não cair. Ao São Bento nenhum empate basta, quer dizer, é uma situação realmente bastante complicada e que não dá para entender muito bem por como que o São Bento chegou a essa situação, né? Porque o São Bento vinha de boas temporadas anteriores, né? E foi mal no Campeonato Paulista do ano passado, quando caiu, mas vinha numa fase assim de crescimento, né?
É que tem a política sempre está muito envolvida no futebol, e o São Bento tem várias divergências entre os diretores, e parece que isso acaba atrapalhando. E é uma oportunidade muito boa, né? O São Bento tinha tudo aí, a faca, o queijo na mão para crescer, uma baita cidade como Sorocaba, uma estrutura boa, e fica aí patinando, né? É uma decepção, na verdade. Olha, antes que o Nilson fale, tem um amigo lá de Sorocaba que vai dar uma explicaçãozinha mais ou menos como é que está a situação do São Bento. Vamos ouvir, então. Oi, Moura, tudo bem? Satisfação mais uma vez estar falando com você. O São Bento tem uma partida importantíssima nesse sábado. É a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, um derby regional, São Bento e Ituano, e o São Bento mais do que nunca precisando vencer esse jogo para poder sonhar em continuar na Série C do Campeonato Brasileiro, Moura. O São Bento precisa da vitória diante do Ituano, é vencer, vencer ou vencer, e ainda torcer por um tropeço do Criciúma diante do Brusque, porque senão não adiantaria nada a vitória do São Bento. Mas o São Bento precisa fazer o dever de casa, precisa vencer a equipe do Ituano, para aí sim sonhar em permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro. O São Bento, que durante o ano deu prioridade ao Campeonato Paulista da Série A2, subiu para a Série A1, mas deixou um pouco de lado o Campeonato Brasileiro da Série C. E quando acordou, já era tarde, deixou escapar pontos preciosos aqui no Estádio Municipal Walter Ribeiro, estava vencendo o jogo, acabou cedendo empate, e esses empates foram cruciais para o objetivo do São Bento, que é permanecer no Campeonato Brasileiro da Série C. Mas vamos ver, sábado tem a última rodada, e a esperança do São Bento é vencer ou vencer a equipe do Ituano e torcer por um tropeço da equipe do Criciúma. Um abraço, meu amigo Moura Napoli. Nilson, eu posso contratar o Tadeu Bismara para minha equipe ou não? É bom comentarista? Ele tem um pouquinho de experiência, né? Que eu tenho de vida, ele deve ter de experiência. Não estou chamando de velho, não, de jeito nenhum. É uma das lendas do rádio aqui de Sorocaba, viveu grandes fases do São Bento, fases complicadas do São Bento. Muitas vezes a Cacique foi a única emissora, principalmente naquele período dos anos 90, em que todo mundo abandonou São Bento, digamos assim, ou a grande maioria acabou abandonando. Nós tivemos o Jornal Cruzeiro do Sul, a Cruzeiro FM entrou no ar em 95, em caráter experimental, e passou a transmitir os jogos só a partir de 2002, precisou de uma maturação no ar para ter a sua equipe. Mas por muito tempo, a equipe do Tadeu Bismara, os craques do Bismara, foram os únicos representantes ao vivo levando essa informação. Tem um respeito enorme pelo Tadeu. Aliás, eu tenho uma história, várias histórias com o Tadeu, né? Mas tem uma que envolve o SIC também, que eu tive, sem imaginar, né? Eu fui o primeiro repórter a colocar o microfone na boca do Tupanzinho, quando ele fez a estreia dele pelo São Bento, aí no SIC. Rapaz, para tirar 2 palavras do Tupanzinho foi um sufoco. O homem não jogava, aliás, ele jogava tudo, mas não falava nada. Então, era tímido ao extremo, mas eu tive a honra, sem imaginar o que o Tupanzinho poderia vir a fazer alguns anos depois. Fui o primeiro a entrevistar o Tupanzinho com o microfone da Rádio Cacique aí no SIC, foi muito legal. Vamos dar uma olhada aqui nos números, né? O Ituano, ele está em 4º lugar com 26 pontos, são 7 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. 25 gols pró e 20 contra, com um saldo de 5. É o penúltimo, o 9º colocado, com 17 pontos, 3 vitórias apenas, 8 empates e 6 derrotas, 13 gols pró e 16 contra, um saldo de -3. Nilson, o que acontece com o São Bento, que teve uma
ataque até que razoável, mas a defesa bem fraca. A questão do São Bento, até para a gente entender, tem muitos amigos em Itu que não acompanham o dia a dia do São Bento, até para a gente voltar um pouquinho para trás e explicar um pouco até do que o Sasso disse. São Bento, em 2019, ele tinha um calendário de gente grande. Disputava a primeira divisão do Campeonato Paulista e a Série B do Campeonato Brasileiro. Assim como já tinha acontecido em 2018, também com esse calendário com 2 cotas. Enfim, 2018 passou por algumas turbulências, mas conseguiu fechar o ano com tranquilidade. E em 2019, o antigo presidente, a antiga diretoria do São Bento, resolveu subir o patamar, para usar um termo que está muito na moda, né? O São Bento apostou em medalhões como Alexandro, como Eric Luiz, enfim, alguns jogadores, Eduardo Ratinho. Se eu começar a puxar pela memória aqui, Éder Luiz, não Eric Luiz estava esse ano, Éder Luiz, Alexandro, Eduardo Ratinho, o Renan, goleiro do Internacional, todos esses jogadores foram contratados para o Campeonato Paulista do ano passado, evidentemente com um salário bastante alto, e este contrato se estenderia para o Campeonato Brasileiro da Série B, que é uma vitrine enorme. Deu tudo errado. O São Bento foi muito mal no Campeonato Paulista. Essas peças foram saindo aos poucos durante o Campeonato Brasileiro da Série B, e o São Bento chegou à última rodada já sem a menor condição de permanecer, acabou caindo. Aí chegou 2020, sem cota da Série B e sem cota do Campeonato Paulista da primeira divisão. O São Bento tinha que subir em algum dos 2 campeonatos que ia disputar nessa temporada. Antes da Covid-19, antes do novo coronavírus, estas apostas elas seriam distintas, em tempos diferentes. Começou o Campeonato Paulista, o São Bento trouxe o Léo Condé, um técnico acostumado até a Série A1 do Campeonato Paulista, e o Léo Condé montou esse elenco. 4, 5 rodadas, o São Bento não andava, zona de rebaixamento, parecia que ao invés de voltar para a primeira divisão, o São Bento voltaria para a terceira divisão, algo que não acontece desde 2013. Aí houve uma quebra nessa sequência ruim, quando o Léo Condé foi embora e chegou o Edson Vieira. O São Bento vive um novo momento, tem uma arrancada, 4 vitórias consecutivas, colou no G8 da Série A2, e aí veio a pandemia. Parou tudo no mês de março. Quando voltou, no mês de agosto, isso evidentemente não aconteceu só em Sorocaba, aconteceu em todo o Brasil, em todo o mundo. O clima era de muita incerteza, o elenco teve o salário reduzido durante esse período de pandemia, alguns jogadores foram embora, e aí embolou tudo, como se diz aqui em Sorocaba. O São Bento começou a disputar de forma simultânea a Série A2 e o Campeonato Brasileiro da Série C. A Série C começou um pouquinho antes, começou no dia 8 de agosto para o São Bento, e a Série A2 voltou no dia 19 de agosto, 11 dias depois. E aí virou aquela correria. A gente está nessa correria, amor, e Sasso, até hoje. Estamos cansados dessa maratona até hoje. O São Bento jogava a cada 3 dias. Jogava em casa pelo Brasileiro, fora pelo Paulista, e a gente correndo atrás do São Bento na questão dos jogos. E aí, essa aposta que eu falei lá no começo do ano, o São Bento teve que escolher. E escolheu, de fato, o caminho mais curto para voltar a ter o dinheiro da cota da federação. Priorizou a Série A2. Teve uma sorte danada, deu certo. É difícil subir. A Portuguesa está aí perambulando até hoje. O Guarani, da última vez que caiu, demorou para voltar. A própria Inter de Limeira. Enfim, o São Bento teve sorte e voltou na Série A2. Só que a Série C ficou um tanto quanto esquecido. O São Bento jogava com equipes completamente reservas em alguns jogos importantes. Então, isso acabou prejudicando essa questão da equalização defesa e ataque. Para responder efetivamente a sua pergunta, ela ficou muito desigual na questão de desempenho, justamente por essas equipes diferentes que iam a campo, que acabavam entrando em campo, ora na Série A2, ora na Série C. Ô Sasso, na história, o São Bento tão antigo, Ituano também, com 73 anos, mas na história são poucos os confrontos entre São Bento e Ituano. Aliás, pelo Campeonato Brasileiro, na Série C, vai ser a segunda vez que eles se encontram. Mas na história são 14 vitórias do Ituano, 5 empates e apenas 2 vitórias do São Bento. Esse retrospecto ajuda, Sasso?
Eu fui até pesquisar, eu achei alguma coisa, pouca coisa diferente. O site O Gol diz que São os 16 dois vitórias, times. né? Oi? 16 vitórias do Ituano e 3 do São Não, Bento. Acho que é esse o número que eu ele tenho. fala em 11 vitórias do Ituano, 2 do São Bento, né? Seriam 5 empates, né? O 7 ao gol, né? Mas eu, como em 90, parece que foi o primeiro jogo dos dois, eu achei estranho, porque são duas equipes antigas, né? Mas só se encontraram a partir de 1990. Eu acho que o Ituano, em condições normais, teria um certo favoritismo, mas eu concordo com o Nilson. Essa questão do São Bento ter optado pelo Campeonato Paulista, eu li sobre isso. Não sei se foi a melhor opção, porque eu também não sei se a cota do Campeonato Paulista é tão boa assim que justifique você abrir mão de uma Série C do brasileiro que te permite ir para a Série B, onde você vai ter visibilidade maior. No meu entender, é uma opção equivocada para disputar um campeonato aí de 3 meses e deixar um outro em nível nacional. Então, eu sinceramente, eu discordo dessa opção da diretoria do São Bento, mas eu respeito. Eu acho que o São Bento agora está com o time, inclusive, conseguiu alguns bons resultados nas últimas rodadas, que permitiu ao São Bento almejar não cair. Eu acho que é difícil, porque ele tem que ganhar do Ituano, né? Mas eu acho mais fácil o São Bento ganhar do Ituano do que o Brusque do Criciúma, entendeu? Então, porque o Brusque vem tipo uma queda livre, né? E vai jogar com o Criciúma em Criciúma. E o Criciúma também está com todos os problemas lá, mas já tem aquela rivalidade também do próprio estado. E eu acho que o São Bento vai ter que jogar tudo que não jogou e contra o Ituano. E o Ituano é um time estranho. Eu, no começo do campeonato, eu andei dizendo que o Ituano não tinha time para almejar subir. Eu continuo achando que o time do Ituano tem muita deficiência. Tem muita deficiência. Mas, de certa forma, quando saíram alguns jogadores ali que não vinham rendendo, o Vinícius acabou encontrando uma formação. E acho que o melhor jogo que o Ituano fez foi o jogo contra o Criciúma lá. Ganhou, ele tinha ganho bem do Brusque aqui e ganhou lá. Nos 2 jogos ele usou a velocidade no contra-ataque, que é a arma que o Ituano pode usar amanhã. Aproveitar a necessidade que o Ituano tem de sair para o jogo, do São Bento tem de sair para o jogo para ganhar, e o Ituano vai poder usar a velocidade. O Ituano tem atacantes muito velozes e que são rápidos. Eles perdem gol para caramba, mas eles são rápidos e chegam toda hora lá por perto, né? Ô, Nilson, me diga uma coisa. Veja só a situação do São Bento. Está lutando para não cair, mas teve, entre aspas, o prazer de derrubar a equipe do Boa Esporte. Como é que foi isso? Na verdade, o São Bento não é muito bem quisto no estado de Minas Gerais. Quando subiu da Série D para a Série C, eliminou o Vila Nova de Nova Lima. Passou pelo Vila Nova. No ano passado, não deixou a América subir para a primeira divisão. O São Bento caído na última rodada, jogava para cumprir tabela, foi jogar no estado de Independência lotado. O São Bento vai e vence. O América não deixa o América subir. Tanto que o São Bento a torcida do São Bento tem uma amizade muito grande com os torcedores do Atlético Goianiense, que acabou ascendendo por essa situação. E agora derrubou o Boa Esporte. Eram 2 equipes que estavam se alternando na lanterna do Grupo B. Fizeram aí a sua força para cair. Apenas mais 2 detalhes na questão número de jogos. O São Bento, quando o Ituano sobe, no final dos anos 80, vem na ascendente, o São Bento pegou o caminho contrário. Por isso que os jogos eles são escassos. O Ituano chegou ao cenário estadual, a primeira divisão do cenário estadual, no final dos anos 80, quando o São Bento estava pegando elevador para baixo. A queda oficial do São Bento da primeira divisão, ela consta em 1991, mas ela de fato aconteceu em 1990, que é aquela situação do módulo verde e módulo amarelo. A torcida do São Paulo fica brava comigo quando eu falo que o São Paulo e o São Bento caíram juntos em 90. E aí, tanto que não tem São Bento e Ituano em 91, porque o São Bento estava no módulo amarelo ao lado do São Paulo, que, em virtude da dona Federação Paulista de Futebol, fizeram lá
aquela maravilha de regulamento, e o São Paulo acabou sendo campeão paulista aquele ano, vencendo o Corinthians na final. Mas é por isso esse número pequeno de jogos. Mas o Ituano é o maior. Nós temos alguns historiadores aqui em Sorocaba, um abraço para o Guilherme Feliciano, e ele me passou um dado que o Ituano é o maior algoz do São Bento no que diz respeito a essa rivalidade, ao número de jogos e ao número de derrotas e de vitórias. É uma pedra na chuteira na chuteira do São Bento, o Ituano. E essa rivalidade ela vem sendo potencializada desde que o São Bento voltou à primeira divisão em 2015. A nível nacional, nós tivemos apenas o jogo aí em Itu, o empate em 0-0 no primeiro turno, e o São Bento tinha acabado de subir da Série A2. O jogo contra o São Bernardo acabou só na quarta-feira, teve aquela questão da neblina, não sei se vocês acompanharam, o jogo era na terça, não terminou na terça, acabou na quarta, e na sexta nós estávamos aí no Novelli Júnior para transmitir São Bento e Ituano, o jogo acabou sendo 0-0. E eu fiquei muito triste com a derrota do Ituano. 0-0. O jogo foi horrível. Eu fiquei muito triste com a derrota do Ituano na última rodada para o Ipiranga. Porque se o Ituano consegue um bom resultado, nós poderíamos ter, por exemplo, amanhã, o Ituano se classificando e o São Bento não caindo. E não temos mais essa possibilidade. Ou é um, ou é outro. Ou o São Bento cai e o Ituano fica fora, ou o Ituano se classifica, se qualifica para a segunda fase e o São Bento estará rebaixado. Tem uma terceira opção também, do Ituano, porventura, não entrar, e o São Bento, mesmo ganhando, também cair, né? Também caía. E essa rodada amanhã, Moura, eu tenho dó amanhã do plantonista esportivo. Porque tem uma situação, nós temos aqui o Juarez Morato, que trabalha com a gente, ele é maluco, ele fica com planilha de Excel na mão, enfim, muito dedicado. Ele me mostrou uma possibilidade, que eu não vou mais lembrar qual, porque são tantas as possibilidades, de o Ituano vencer e não entrar. Porque a tabela, a campanha do Ituano é exatamente igual à da Tombense. Se a Tombense der uma sapatada em cima do Boa Esporte e abrir saldo de gols, enfim, eu particularmente espero que isso não aconteça, né? Mas o Ituano vencer, derrubar o São Bento e não classificar, aí é triste demais. Né? É um risco. Muita tristeza para pouca região. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês foram lá em Varginha, derrubaram a equipe do Boa Esporte, e eu falei com um colega lá de Varginha, que inclusive já participou de uma live nossa aqui, ele vai dar o palpite para Ituano e São Bento. Agora ele vai para desforra, será? Vamos ouvir, vamos ver o Alisson Marques. Olá, amigos do Momento do Esporte, um abraço a todos, um abraço especialmente a você, Moura Nápoles. Bom, que jogo teremos nessa última rodada da Série C? São Bento e Ituano, Ituano e São Bento, um clássico. Curioso é que esse jogo poderia não valer nada, porque as duas equipes já poderiam chegar nessa última rodada com suas vidas já definidas. O Ituano acabou sendo derrotado dentro de casa, num confronto direto, para o Ipiranga por 2-1. E o São Bento veio até Varginha, bateu o Boa Esporte, de quebra rebaixou o adversário e terá o último suspiro nessa Série C. O Ituano, um time mais técnico, um time mais tático, mais bem treinado. O Bergantino tem um trabalho de uma longevidade maior, ao contrário do time do Edson Vieira, que no meio dessa fumaça toda descobriu um talento, Coutinho, nas últimas duas partidas, 2 gols, um deles contra o Boa Esporte no último sábado, no dia do seu aniversário. Ele que se presenteou e tenho certeza que deu um presente grande para a torcida do São Bento também. Certo clássico é clássico e vice-versa, não tem favorito e será um jogaço. Abraço, amigos, e até a próxima. Vocês viram que ele foi polido e não xingou o São Bento, né? O nosso querido Alisson ficou em cima do muro aí, hein? Mas olha... ficou em cima do muro, hein, Moura? É verdade. Mas não é o único nessa nossa live aqui, vocês vão ver mais um pouquinho para frente. Agora,
Ele falou o que vocês já estavam dizendo, né? Que de repente pode ser que esse jogo aí seja ruim para o Ituano e para o São Bento, os dois juntos, né? O Tombense, ele é o maior favorito da rodada, né? Ele joga em casa com o Boa Esporte já rebaixado. Então, teoricamente, o Tombense é o vice-campeão mineiro. Em tese, deveria passar com facilidade pelo Boa Esporte, até com essa margem de gol citada pelo Nilson. Não é um absurdo pensar nisso. A questão é que o Boa Esporte é de Minas, pode ter alguma questão de rivalidade, não sei, sinceramente não sei ali qual é a relação entre as duas equipes, as duas torcidas, né? Olha, Tasso, eu não sei se há uma grande rivalidade, porque a distância entre Tombos e Varginha é muito, muito grande. Pois né? Então, em tese, o Tombense tem a vida mais fácil. Como eu disse, eu acho que a vida do Ituano e principalmente a vida do Brusque são as mais difíceis que eu vejo aí nessa rodada, né? O Ipiranga e o São José também é a questão da rivalidade, porque o São José também não cai, né? Agora, o Brusque joga com o Criciúma, que pode cair, e o Ituano joga com o São Bento, que pode cair, além da rivalidade. Então, esses dois jogos são dois jogos realmente para matar do coração. Legal, a gente está mandando um abraço. Acabei de pensar no jeito de todo mundo ficar feliz, Sasso. São Bento vence o Ituano e o Boa apronta para cima do Tombense. O São Bento não cai e o Ituano classifica. Aí tá resolvido. Assim. Eu não tinha nem pensado, é a primeira vez que eu pensei nisso. Como é que somos todos Boa? É isso, bora Boa. Que beleza. Um abraço para o Zé Carlinhos Gatti, também que está nos acompanhando, mandando um abração para o Wagner Sasso. E agora, olha só quem está na sua audiência, Nilson. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira que eu sou pé frio. Agora, a gente vai falar em frio, não existe nada mais frio do que fazer um jogo por tubo, né? Agora, você, Nilson, fez vários jogos pelo tubo. Agora, você fez alguns jogos também lá na cabine do Walter Ribeiro, com o Walter Ribeiro no Brasil. O que é pior, você ir no estádio e não ter torcida ou fazer no estúdio? O sentimento ele é ruim nas duas questões. A primeira vez que eu fui para o estádio e a caixa de som fazendo barulho, é um negócio muito estranho. A gente alvoroço. Estava preparado. A gente não estava preparado para esse tipo de situação. Essa é a grande verdade. Tem todo um protocolo. Eu costumo contar essa história. A gente tem que narrar de máscara, né? E passei mal nesse primeiro jogo, porque você respira a máscara, quase que engoli a máscara. Depois fui buscando outras alternativas. Hoje eu uso uma máscara cirúrgica, uma máscara descartável que me permite cumprir o protocolo com uma menor dificuldade. Mas ver o estádio vazio é uma sensação horrorosa. Aumenta a responsabilidade para a gente que está lá. Você, mais do que nunca, você é os olhos do torcedor. Normalmente a gente já para a grande maioria, porque a gente sabe, o São Bento tem aí média de 2.200, 2.000 torcedores por jogo. Então, a gente tem, inclusive, números, inclusive da internet, que a gente sabe que a maior parte da torcida não está no estádio e grande parte acompanha o trabalho da gente. Aumenta a sua responsabilidade, é uma tristeza muito grande. A questão do tubo, nesse novo normal, além de tudo, além de ser um tubo, é um tubo de streaming de internet. Então tem que ser guerreiro, cara. Tem que ser guerreiro, a gente respeita os profissionais que fazem e entregam esse trabalho, mas é muito complicado, A gente, o Sasso sabe disso, eu sou um grande chato com o meu trabalho. Eu ouço todos os jogos depois, a jornada inteira, e tem dia que a gente não fica feliz com o que a gente apresenta. A resposta do torcedor ela é sempre muito boa, mas a gente se cobra e é difícil, Moura, dá para dizer que é difícil. Não sei dizer, eu fico mais triste com a questão do torcedor, mas essa questão dos tubos é bem complicada também.
Nós podemos dizer que Nilson Duarte é o narrador mais mascarado do rádio de Sorocaba? Eu tenho que usar máscara, né? No estádio. No YouTube eu não uso máscara. Na rádio a gente tem um protocolo muito grande. A Cruzeiro tem 4 estúdios e a gente separa a rapaziada, enfim. Para fazer o off-tube eu não uso máscara, mas no estádio tem que rolar. E, inclusive, o Caio Rossini, que disse que eu sou pé frio, que é uma grande mentira, ele também tem que reportar de máscara. Então, a gente tem que cumprir o protocolo. Amanhã é a última do ano, estaremos lá para levar a informação para o ouvinte, ser os olhos e os ouvidos e o coração do torcedor também. Aliás, eu ia falar isso no encerramento da nossa live aqui, mas eu já vou antecipar. Eu quero parabenizá-los pelo trabalho que vocês fazem. Eu acompanho os jogos, não só ouvindo, mas vendo também. E até depois eu vou querer saber que programa que vocês usam, porque é uma edição maravilhosa. Dá gosto de assistir ao jogo pela Cruzeiro FM, viu? Muito bem, parabéns a todos, né? As imagens as fotos dos torcedores, as câmeras, uma em cada estúdio, muito legal, vocês estão de parabéns. A rádio, na verdade, se preparou para essa questão, principalmente, Mauro, envolvendo o tal do YouTube, né? O YouTube, a gente tem uma audiência, tanto no programa esportivo quanto nos jogos, a gente consegue ver pelo Analytics, uma audiência muito forte de pessoas que nos assistem na Smart TV. Tá lá na sua casa e vai no canal do YouTube da rádio, que tem uma crescente muito grande de número de inscritos a cada jogo também, e a gente foi se adaptando. O rádio tem essa paixão. Eu sou muito suspeito para falar de rádio, né? Mas o rádio agregou o YouTube, agregou o Facebook, agregou o WhatsApp, e vai agregar outras mais mídias, outras mais formas de comunicação, porque o rádio é o mais democrático e o mais quem chega mais perto do ouvinte, o mais rápido meio de comunicação. É por isso que eu defendo que o rádio nunca vai morrer. Ô, Sasso, o Nilson falou dos 1.000 e tantos torcedores do São Bento. Alguns anos atrás você falava que o Ituano tinha 323. Subiu essa média? Pois é, né? Na hora que estava subindo, né? Aí aconteceu toda essa pandemia aí, porque no ano passado o Ituano teve uma média de público melhor, né? Não foi aquela coisa enorme assim, mas em relação àqueles 323, melhorou bastante. Mas o Nilson falou aí em 2.000 torcedores, né, do São Bento, né? Eu entendo que esse é o maior prejuízo que a pandemia trouxe para o futebol, essa questão do estádio vazio. Tem times que nitidamente você percebe que sem a torcida estão enfrentando muita dificuldade, né? Isso até na Série A. Você vê o Corinthians é um time com torcida, é outro sem torcida. Isso ficou comprovado nesse campeonato, né? Porque o fator casa deixou de ter essa importância. Hoje você vai jogar no campo do adversário como se você estivesse na sua casa. Não tem mais aquele negócio da torcida, aquela pressão. Então, a gente percebe que esse é um ano muito louco, é um campeonato em que, é claro, no final deve prevalecer o time que jogou o melhor futebol. Mas a gente viu coisas acontecerem nesse campeonato que não são normais, né? E eu acho que muito provocado pela ausência do público no estádio, né? O Ituano, em circunstâncias normais, até nem sentiria tanto, porque ele não tinha uma torcida tão grande e que frequentava. Mas no ano passado, até a torcida surpreendeu. Eu acho que eu não tenho levantamento aqui, Moura, mas eu acho que o Ituano, no ano passado, chegou perto de 1.000 torcedores por jogo, sabe? Sim. O Martinelli... E é uma tristeza. Fala demais, segue, Moura. Não, vem. Pode falar. A tristeza aumenta, porque esse jogo de amanhã era fácil, jogo para 4, 5 mil pessoas, com 600, 700 pessoas no mínimo vindo de Itu, porque é jogo importante, e o torcedor de São Bento comparecendo com 3 mil e tanto. Amanhã vai ser igual a música do Raça Negra, vai ser uma barra amanhã lá no Walter Ribeiro, olhar aquela arquibancada vazia, porque era jogo para casa cheia.
Agora, veja só que coisa interessante. A equipe do Ipiranga frequentou um bom tempo o G4, de repente veio para quinto lugar. Aí enfrentou o Ituano, um jogo em que o Ituano podia se classificar por antecedência e o Ipiranga ficar fora mesmo, de repente venceu o Ipiranga. E agora o Ipiranga pega o São José, que não tem nenhuma pretensão na competição. A gente vai lá para vamos lá para o Rio Grande do Sul, onde lá em Erechim o Fábio Mazarotto vai dar uma panorâmica do Ipiranga para esse último jogo. Vamos ver. Olá, Moura, um grande abraço para você, aos amigos de Tua Expectativa é de que o Ipiranga consiga um bom resultado e, consequentemente, a classificação para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Isso porque a vitória sobre o Ituano no último final de semana gerou uma expectativa muito grande quanto à vaga na próxima fase. O Ipiranga que tem o São José em casa neste final de semana, onde tem sido, aliás, um dos pontos favoráveis do Ipiranga nesta temporada. Os jogos em casa. O Ipiranga tem quase 80% jogando dentro do estádio Colosso da Lagoa. Por isso, a expectativa é de um bom resultado e de classificação para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço a todos. Pois é, você vê que o Ituano deu uma sobrevida, e que sobrevida para o Ipiranga, né, Sassô? Francamente, eu estava em Casabranca, depois da ascensão do Ituano, esse aí foi quando você recebe um balde de água fria, né? Você tá reagindo, está fazendo bons jogos, e aí você perde 4 um jogo. vitórias seguidas. E aquela vitória de virada, aquele jogo maluco, né? De 4-3, e aí você fala, não, agora vai, né? Não é possível, né? E aí perde um jogo desse, um jogo que até o empate a essa altura teria sido bem-vindo, daria liderança ao time, né? E o Ituano está numa situação estranha, porque o Londrina, o Ipiranga e o próprio Brusque, eles têm uma vitória a mais. Olha o que uma vitória faz desse campeonato, né? O Ituano luta contra isso, contra essa vitória a mais, né? Se eu tivesse que apostar nos 4 classificados, Londrina, Ipiranga e Tombense, para mim, vão se classificar. Eu não tenho muita dúvida quanto a isso. Eu acho que, embora o Volta Redonda possa aprontar alguma surpresa, mas eu acho um pouco difícil. Eu acho que o Londrina, o Ipiranga e o Tombense vão se classificar. A outra vaga vai ficar entre o Ituano e o Brusque. E eu disse para você que eu acho mais fácil o São Bento ganhar do Ituano do que o Brusque do Criciúma. Só que o Brusque tem uma vitória a mais que o Ituano. Ô, Nilson, quais são os seus 4 aí? Qual o seu palpite para o G4? Eu tinha descartado o Ipiranga já há algumas rodadas. Se desfez de alguns jogadores importantes. Teve jogador saindo do Ipiranga para jogar na Ferroviária, na 4ª divisão. Destaque, inclusive, do Ipiranga. O Zotti, o meio-campo, também acabou deixando a equipe no meio do caminho. Eu achava que o Ipiranga não queria mais nada. Fez uma pontuação para se manter na Série C, que talvez seja a sua realidade, e aí conseguiu vencer o Ituano. Eu acho que venceu o Ituano muito mais num susto do que em qualquer outra coisa. Então eu acho que o Ipiranga ainda pode ficar no caminho. Acho que pode dar São Bento, Tombense, Ituano, Brusque, não, duro que é o Brusque, não. Tá difícil escolher esse G4, Moura. O Londrina vai classificar. O Londrina vai classificar. E o Tombense eu acho que classifica também. Na questão do Ipiranga, eu acho que o Ipiranga ganhou no susto do Ituano. Não viu o jogo, evidentemente. Estava trabalhando no mesmo horário, mas não sei. Mas o Ituano jogou meio tempo só, né? E esse 80% de desempenho em casa que o rapaz citou aí, hein? 80% de desempenho em casa do Ipiranga? 80%. Então, é muita coisa. É muita coisa. Então só deve ter ganho jogo em casa, né? Porque pelo jeito, estacionou.
O Ipiranga estacionou e chegou a ficar na 5ª colocação, chegou a ficar fora do G4 em alguns momentos de algumas rodadas. Eu tinha a impressão que não queria mais, sabe, quando o time atinge. O objetivo é permanecer na Série C. E aí, o que vier depois tá valendo. Eu tive essa impressão em relação ao Ipiranga. Eu fiquei muito surpreso pela ascensão que o Ituano estava tendo antes dessa derrota para o Ipiranga e por essa draga que o Ipiranga estava com o resultado, com a derrota do Ituano nesse jogo. Mas é aquela coisa, amanhã calculadora na mão, coração na mão, os religiosos orando, porque o negócio vai ser daquele jeito. Para todo mundo, para todos os envolvidos. Vejam só, o Londrina, que também, com a derrota do Ituano, foi galgado a primeira colocação, é outro time também que tem uma relação com o jogo fora e dentro de casa. E o nosso companheiro Gustavo Andrade, lá da Folha de Londrina, dá um boletim de como o Londrina vai encarar o despretensioso e maravilhoso e sei lá o que, não sei como qualificar o Volta Redonda. Depois daquele 8-1, não sei como qualificar o Volta Redonda. Vamos ver o que o Gustavo fala a respeito do jogo. Olá, Moro. Olá, amigos internautas. Eu sou o Gustavo Andrade, jornalista aqui de Londrina. Bom, o Londrina Esporte Clube viaja até o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Volta Redonda em partida válida pela última rodada da fase de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. O Londrina precisa fazer o que ainda não fez, vencer fora de casa. Se dentro de casa o retrospecto é bom, foram 8 vitórias e apenas um empate, fora de casa o Londrina tem deixado a desejar, tem deixado uma pulguinha atrás da orelha do torcedor. O máximo que conseguiu foram alguns empates, mas ainda nenhum triunfo. Sendo assim, o técnico alemão deve mandar a campo o que tem de melhor, em busca de um resultado positivo que garanta ao Londrina a próxima fase, na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Então, o Londrina deve ir a campo com o goleiro Dalton, lateral direito Gedeilson, Jefferson e Marcondes formando a dupla de zaga e Rafael Rosa pela esquerda, fechando o sistema defensivo do Tubarão. O volante e capitão da equipe Escobar deve ser confirmado entre os titulares. Matheus Bianchi e Adenilson são os 2 meias armadores, os 2 meias pensantes dessa equipe do Londrina. E o trio de ataque deve ser formado por garotos da base, Victor Daniel, Igor Paixão e Juan Matos como centroavante. Estas são algumas informações do Londrina Esporte Clube, que busca ao menos um empate para se garantir na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Valeu, fiquem todos bem e um abraço. Pois é, o Londrina não ganha fora de casa, né? Como é que vai? Isso aí. E agora vai pegar o poderoso ataque do Volta Redonda. Pois é, e é para colocar as barbas de molho, né? Você vê como é que é. A gente pode se enganar, né? O Ipiranga em casa tem 80% de aproveitamento e o Londrina fora não ganha de ninguém, né? É mais uma coisa para apimentar aí essa rodada. E tudo isso, Moura, eu volto, às vezes o pessoal acha que eu sou um pouco crítico em relação ao Ituano, mas eu entendo que, eu não sei se vocês concordam, eu acho o nível técnico dessa Série C, pelo menos desse grupo B, que eu vi fraquíssimo. Eu acho que era uma oportunidade de ouro para o Ituano subir para a Série B. Se tivesse montado o time um pouco melhor, um pouco mais forte, mais equilibrado. O Ituano ficou patinando naquele começo com uma série de jogadores que não rendiam. E curiosamente, só quando saíram aqueles jogadores que você achava que saindo o time iria cair, o Serrato, o Baralhas, acho que teve mais um que eu não me recordo agora. Gabriel Barros. O Gabriel ainda vinha jogando bem, né? Mas ali se o Ituano tivesse um time um pouco mais equilibrado, eu acho que o Ituano perdeu uma ótima oportunidade de subir para a Série B. Né? Assim como o próprio São Bento, pela escolha errada que fez, tivesse montado um time melhor, teria a chance de subir para a Série B. Você vê a escala, o Londrina é líder e vai jogar com 3 garotos da base no ataque, como que o rapaz acabou de falar. Sabe, é inacreditável. Né? Aquele time do Ipiranga vir aqui em Itu, ganhar do Ituano por 2-1.
aí você tem que falar, não, é uma ótima oportunidade que foi desperdiçada. O Ituano vai continuar na Série C, isso está garantido, né? Pelo menos isso, né? Está garantido. Então, que aprenda a lição e tente montar um time um pouco mais forte para o ano que vem, porque subir para a Série B é muito bom. O Nilson deve ter acompanhado o São Bento na Série B, é outro patamar, já que estamos falando de patamar, é outro patamar, tem cota, tem televisão, aparece jogador, é outro lugar. Eu sempre falei que o Ituano tinha que dar um jeito de voltar para a Série B, é o melhor caminho para o Ituano. Olha, você veja, por exemplo, nós podemos acompanhar aqui pela televisão o Vitória contra o Confiança. O Vitória saiu na frente, o Confiança empatou, o Vitória passou na frente, agora Vitória 2, Confiança 3. E o Brasil inteiro está assistindo esse jogo. Podia ser São Bento, podia ser Ituano, não é? Agora... Esse ano está o Cruzeiro lá, né, Moura? Imagina o ano que vem que vão estar o Cruzeiro, o Vasco e o Botafogo. É verdade, olha só, hein? Que coisa. Eu peço licença a vocês agora para falar a respeito do apoio que a gente recebe do SECOM, Sindicato dos Comerciários de Itu, Luciano Ribeiro, o nosso vice-prefeito eleito. Muito obrigado, Luciano, muito obrigado a toda a equipe do SECOM pela confiança que tem no nosso trabalho. E ao FAO Gatti Contabilidade lá em Cabiúva, um abraço ao Zé Carlinhos Gatti e a toda a equipe do FAO Gatti, que é um dos mais tradicionais escritórios de contabilidade da cidade de Cabiúva e também nos dá o apoio aí, eu agradeço imensamente. Agora, deixa eu falar mais uma coisa, a gente já está chegando praticamente ao final do nosso papo, que está muito legal aqui, mas o Nilson está vendo atrás de mim aí o gramado do Ituano, que é um dos melhores no estado de São Paulo, um dos melhores do Brasil até. Como é que está o gramado do Walter Ribeiro? Nota 6,5. Já esteve pior, mas evidentemente, já esteve melhor. Pelo que a gente vê, principalmente pela televisão, né, pela internet, em outros estádios, é um gramado ok. Não vai comprometer, mas também não tem, infelizmente, a estrutura que existe no Novelli Júnior. Se for bem generoso, pode dizer que é nota 7, mas o gramado é 6,5. Olha só, o Guilherme Augusto dizendo bem que o marketing do Ituano São Bento poderia se unir para valorizar mais o derby. Será que ele tem razão nisso? Eu acho. Não, vai, Nilson. Eu acho que a questão da não presença do torcedor, ela inibiu uma série de ações. O Moura disse no início do nosso bate-papo, talvez o jogo mais importante. Eu discordo. Eu tenho certeza que é o jogo mais importante. Podia ser valendo título, podia ser valendo volta olímpica, podia ser valendo acesso, quem sabe. Mas sem dúvida, o jogo mais marcante entre Ituano e São Bento. E eu acho que o marketing aqui em Sorocaba, o São Bento vive um novo momento, enfim, novo presidente, existe uma expectativa de que o ano que vem o marketing do São Bento funcione um pouco melhor, mas nunca foi o ponto forte do São Bento também. Celso. Mas é algo a ser estudado, sim, fazer. Já deveria ter sido feito nos anteriores, né? Porque você tem que fazer algo para melhorar a presença do público, atrair mais torcedores, divulgar, desde que seja uma coisa sadia, como a gente sempre está falando, né? É muito interessante. Essas rivalidades regionais, elas têm um componente que sempre traz um charme maior para o futebol, traz uma graça maior, é aquela coisa, às vezes você não ganha o campeonato, mas você ganhou do seu rival, é importante, essas coisas fazem falta ao futebol. Legal. No caso do São Bento, o São Bento está órfão de rival, né? O Atlético Sorocaba, que era o grande rival do São Bento histórico desde o início dos anos 90, está licenciado. E eu acho que essa rivalidade com o Ituano, ela cresceu fundamentalmente a partir de 2015, quando as equipes voltaram a se enfrentar na primeira divisão, mas passa muito também por essa situação do Atlético Sorocaba
não estar em atividade. Então, você precisa de um rival. A gente sabe o quanto isso é importante e acho que tem que acirrar, evidentemente, da melhor maneira, dentro de campo, no futebol, acho que essa rivalidade ela tem que ser acirrada assim. Aliás, eu queria aproveitar a oportunidade para dizer, muita gente talvez não saiba, que desde a última terça-feira o Ituano tem um novo presidente, que aconteceram as eleições e o Ricardo Giordani foi aclamado presidente do Ituano para 2021, 22 e 23. Então, ele que volta, de pé quente, né, na sua gestão. O Ituano foi bicampeão paulista, foi campeão do interior. O Ricardo Giordani, que aliás não havia se afastado, né? Ele estava como vice. Então, há uma sintonia muito grande na diretoria do Ituano. E essa parceria com a empresa gestora, que era gerida pelo Juninho Paulista, agora pelo Paulo Silvestre, tem uma vida longa, vai até 2030, né? Então, pelo que o Ituano tem feito de 2009 para cá, a gente é levado a crer que a coisa deve melhorar, né, Sasso? Ainda mais, cada vez melhorando mais. Com certeza, é uma situação também bastante confortável a da diretoria do Ituano, né? Ele tem uma boa parceria, um bom parceiro, um parceiro fiel, um parceiro competente. A gente critica uma coisa ou outra, como a própria formação do time, mas não se pode negar que o pessoal trabalha sério, trabalha corretamente. São pontos de vista, né? Eu entendo que tem certas coisas que deveriam ser olhadas assim com um pouco mais de ambição, né? Acho que às vezes falta um pouquinho de ambição. Mas, enfim, o Ituano revela jogador demais. O Ituano realmente vive um momento muito tranquilo na sua história. E a gente gostaria que o São Bento passasse também por uma situação assim. Mas a gente vê que lá o buraco é mais embaixo, né? Existem correntes dentro da diretoria e é complicado você administrar isso. E aqui para o Ituano é mais tranquilo, a torcida não tem também aquele peso que a torcida do São Bento tem ali dentro da diretoria, né? Tudo muda, né? Agora, olha, vejam só, vamos para a sessão túnel do tempo. Olha só o que diz Zé Carlinhos Gatti. Sendo saudosista, não teria alguma na classificação se tivéssemos um jogo contra o São Bento, jogadores como Pereira, Ezequiel, Juninho Paulista, Django e Gabriel Martinelli. Olha, não querendo pôr água no chope do Zé Carlinhos Gatti, mas o São Bento podia entrar aí com o Tupanzinho, com o Paraná, com o Berdan Catani, e aí como é que ia ficar, né, Nilson? Um confronto histórico seria muito bacana, né? Nós temos, no passado recente do São Bento, jogando em alto nível, não craques como esse citado, mas o próprio Rossi no Bahia, alguns jogadores com passagens importantes, né? Infelizmente, esses craques não fazem mais parte do dia a dia. Seria muito legal narrar um jogo assim com esse nível de craques, né? Mas amanhã... Aí a gente precisaria ter Copeu, Bazaninho, Picolé, né? Aí, Alfredo, né? Aí era jogo, era bom jogo, hein? Dava um jogo importante. Eu não quero chamar o Sasso de velho, mas ele deve ter visto o Paraná jogar, porque o Berdan Catani eu não vi, você chegou a vê-lo, não? Não, o Berdan não. O Paraná eu vi no campo, eu vi jogar no time do São Paulo, o grande time do São Paulo, que tinha Terto, Gerson, Pedro Rocha, Toninho Guerreiro e Paraná na ponta esquerda. Baita time. Legal. Estamos encerrando. E antes de encerrar, nós vamos para o nosso... E quem achou que o nosso Alisson lá de Varginha estava em cima do muro, vejam só, esse está em cima do muro, olha só. Oi, Bona, um abraço para você, um abraço para os companheiros aí. Bem, Bona, fica meio difícil para mim dar um palpite, porque, veja você, quando eu comecei a narrar futebol em 82 foi Ponte e São Bento. Praticamente meu início profissional foi com São Bento.
Aí depois, a minha volta para o interior, eu fui um dos integrantes na criação do site TV Ituano. Comecei praticamente as narrações de futebol pela TV, no canal da TV Ituano. Então, tem um carinho especial pelos dois times. Então é meio difícil eu dar um palpite, mas eu vou botar aí, ó, 1-1, combinado? Um abraço, a gente se vê por aí, cara. Grande Jarbas Duarte. Esse foi ensaboado, hein? Mas tem um detalhe. Se for 1-1, Nilson, adeus São Bento. Não dá para o São Bento, né? Eu tenho que avisar o Jarbas, que não é meu parente, respondo muito essa pergunta. Não tenho nenhum grau, infelizmente, não tenho nenhum grau de parentesco com o Jarbas, um profissional que eu admiro muito. 1-1 não resolve para o São Bento. Podia ser 1-0 para o São Bento, 1-0 para o Boa, aí fica todo mundo feliz nesse fim de semana, mesmo sabendo que é muito improvável esses resultados. 1-1 não resolve para ninguém, porque aí o... Para ninguém, é verdade. Meu Deus. Olha, o Jarbas conseguiu ser ensaboado mesmo, hein? Gente, olha, de coração eu queria agradecer ao Wagner Sasso, mais uma vez nos atendendo, ao Nilson Duarte, que pela primeira vez participa, espero que não seja a última, né? E para encerrar, eu vou falar um negócio aqui, Nilson, e você vai ter que nos explicar por quê. Porque eu estou sabendo, mas a maioria das pessoas não sabem, a não ser em Sorocaba, evidentemente. Mas me diga uma coisa, quando você ouve "quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o meu povo dançar sem parar", o que quer dizer isso? A aparência física, né? Tem um ano que eu não corto cabelo. Agora em dezembro vai fazer um ano que eu não corto cabelo. Não sei se dá para ver na live. Tá preso, até porque tem um ventilador próximo de mim aqui, ia ficar esvoaçante a juba. Mas mesmo antes dessa situação, desde muito jovem, na verdade, muita gente me compara ao Sidney Magal, de quem eu sou um grande fã. Inclusive, vou contar uma coisa aqui que talvez a maioria não conheça. Assisti o show do Magal na primeira fila aqui em Sorocaba e dei uma dançada com ele em cima do palco. Foi muito legal, lá em 2007. Graças a Deus, naquela época não haviam os telefones celulares, quer dizer, não há nenhum registro em relação a essa situação. Não, graças a Deus, não. Mas eu sou muito fã. Inclusive, nós temos uma equipe muito descontraída, e a gente leva isso para a transmissão e para o nosso programa. E nós temos um desafio, não é promessa, porque não é nada relacionado à religião, mas nós temos um desafio em relação ao universo para não queda do São Bento. Se o São Bento não cair amanhã, a equipe de esportes da Cruzeiro FM fará uma live musical, e eu desafino até assoviando, e eu vou ser o cantor dessa live, e vai ter Magal se o São Bento não cair. A probabilidade é muito pequena que isso aconteça, mas a gente desafiou o universo, e se o São Bento não cair amanhã, a gente faz essa live. Olha, nós estamos encerrando essa live aqui, foi muito legal, agradeço demais a vocês, e só para que vocês tenham uma ideia, a Rosana aqui e o Daniel, eles ficam absolutamente loucos quando eu estou acompanhando os jogos, e amanhã vai acontecer isso. Com os olhos eu estou vendo a televisão, aqui eu estarei ouvindo a Rádio Cidade FM, e aqui estarei vendo a Cruzeiro FM. A Rosana e o Daniel não sabem como é que eu consigo, mas eu consigo. E estarei no Twitter minuto a minuto também. Quer dizer, acho que eu sou louco. Mas quem não é, sendo jornalista, não é? Gente, muito obrigado de coração. Eu peço a vocês que não se desconectem, porque a gente vai conversar em off ainda. Muito obrigado ao Nilson Duarte. Boa noite mais uma vez. Obrigado pela atenção. Uma honra, Moura, esse bate-papo com você. Sasso, queria te abraçar pessoalmente, tomar um copo de água gelada com você, como a gente já fez algumas vezes, mas o momento a gente sabe que ainda não é para isso, mas a gente torce para que isso passe. Amanhã é apenas mais um jogo, eu brinquei hoje no meu programa de rádio,
na hora de trazer as informações do Ituano, eu falei, não vou tocar o hino do Ituano, não. Hino do Ituano, inclusive, que eu tenho decorado na minha cabeça pela minha passagem aí em Itu, por ter narrado jogos importantes do Ituano. Destaco 2013, o gol do Marcão diante do Palmeiras, gol que deixou o Ituano na primeira divisão, e era o primeiro ano da equipe da Rádio Cidade, e o título diante do Santos, em que eu tive a oportunidade, naquela ocasião, junto com o Vander, que eu chamo de Vandinho, porque é meu amigo há muito tempo, a gente revezava Cruzeiro FM e Cidade FM em 2014, então eu narrei o primeiro jogo na Rádio Cidade, e o segundo jogo pela Cruzeiro FM, ambos estávamos no Pacaembu quando o Ituano foi campeão, e fomos juntos para o Novelli Júnior para a festa. Então, que essa festa possa voltar a acontecer, que as amizades possam se reaproximar, que esse fim de ano seja ainda esse momento de reclusão, mas quem sabe em 2020 a gente não possa combinar uma live presencial, porque é muito legal, é muito bacana. Obrigado, Moura, pelo convite. Valeu. Celso, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço, Moura. Muito obrigado a você por essa oportunidade. Foi um prazer estar aqui com você. Foi um prazer rever o Nilson, né? Quando você me disse pela manhã que o Nilson participaria, fiquei muito feliz. Eu gosto muito do Nilson, além da admiração que tenho por ele, pelo profissional, gosto muito da pessoa do Nilson. E vai ser um prazer tomar essa água gelada com ele assim que a gente puder, né? Um grande abraço para todos vocês e para todos aqueles que estiveram nos assistindo. Legal, não se desconectem que a gente volta a conversar, por favor. Então, eu quero fazer um agradecimento muito especial também ao Tadeu Bismara, meu eterno chefe Tadeu Bismara, legal, muito obrigado. Ao Alisson Marques, ao Gustavo Andrade, lá de Londrina, o Alisson de Varginha, ao Jarbas Duarte, né, o grande Jarbas Duarte, e ao Fábio Lazarotto, lá de Erechim. Muito obrigado mesmo de coração a você que esteve nos acompanhando, e vamos esperar o jogo amanhã, todos os jogos acontecendo às 19 horas, para que ninguém possa saber o resultado um do outro. Vai ser uma rodada simplesmente espetacular. E vamos ver depois quem é que tem, como se diz aí popularmente, quem é que tem garrafa para vender. Muito obrigado a cada um de vocês, muito, muito obrigado, um abraço e seja feliz.